A partir de agora, você acompanha pela TVA o programa Espaço Cidadão. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante para um estado eminentemente agrícola, como é o estado de Santa Catarina. Vamos falar de agricultura familiar. Nosso entrevistado de hoje é o Hilário Gottslig. Ele é diretor de políticas da agricultura familiar da Secretaria da Agricultura do estado de Santa Catarina. Hilário, muito obrigado por aceito o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade para estar conversando contigo, Walter, e com todos os espectadores e telespectadores de Santa Catarina. Uma perguntinha com resposta rápida. Como é que a nossa agricultura familiar, a nossa de Santa Catarina, está em nível nacional? Não, Santa Catarina tem destaque e é uma das referências, inclusive, política e econômica do estado, da agricultura familiar. Quando se fala de agricultura familiar para o Brasil, se fala em Santa Catarina. Primeiro. Inclusive, olhando o mundo, olhando para o Brasil com a agricultura familiar, o foco é Santa Catarina. Se olharmos o desenvolvimento econômico, inclusive social de Santa Catarina, e até ambiental, a agricultura familiar também é referência para o nosso estado. Isso é muito importante. Quinto ou sexto produtor de alimentos com esse tamanhozinho, 1,3? Com 1,3, apenas 16,5% do território catarinense com agricultura, das quais 169 mil agricultores familiares do nosso estado produzem 73% de toda a produção agropecuária do estado. São números fantásticos para o nosso estado. Né? Nós vamos acompanhar agora uma reportagem, um VT, que a nossa repórter Fernanda Fontoura fez. Ela foi conhecer uma família que vive exclusivamente da agricultura familiar. A agricultura familiar é o cultivo de terra realizado por pequenos proprietários rurais, tendo como mão de obra essencialmente o núcleo familiar. Estima-se que a agricultura familiar represente um universo de 180 mil famílias em Santa Catarina. Isto é mais de 90% da população rural. Estas famílias de agricultores são responsáveis por mais de 70% do valor da produção agrícola do estado. A família Schmidt é uma delas. Há 20 anos, o sustento de toda a família sai da terra. Aipim, batata doce, beterraba. Seu Maurício e Dona Laura chegam a colher 60 caixas em um único dia. É por isso a gente fica na roça, porque vê que vale a pena ficar na roça, que se desenvolve também. Os filhos Cleverton, de 16 anos, e Everton, de 18, dividem a rotina da família, que começa cedinho. Viver da agricultura familiar é uma coisa assim que eu aprendi com meus pais, eu acho muito interessante, é legal. Eu não preciso, eu estava estudando, desisti, achei a roça mais interessante que os estudos. A tecnologia ajudou a família a crescer muito nos últimos anos. Os Schmidts começaram com terra arrendada, hoje são 8 hectares próprios. Para a Dona Laura, outro fator foi fundamental para a ascensão dos negócios, a ajuda dos filhos, que os acompanham desde pequenos no campo. A gente trazia eles pequenos, hoje eles vêm sozinhos, tem que trazer, botava numa caixa, botava no carrinho, trazia para a roça. Meio-dia eu ia fazer a comida, arrastava tudo junto. Agora não, agora é bom. Agora eles vêm sozinhos, já ajudam. É um orgulho? Bastante. Bom, Hilário, o rapaz ali na matéria da Fernanda, disse, não, eu deixei os estudos e vou viver da agricultura, que eu tenho outra independência, eu estou diferente, eu estou me sentindo bem. Isso é um sinal de que o êxodo rural pode passar por uma diferenciação nos dias de hoje? Não bem, da forma que tem se apresentando. Essas são exceções no estado de Santa Catarina. Nós estamos vivendo talvez um fenômeno um pouco à parte nesse momento da história do estado, que é o envelhecimento da população do meio rural. É uma saída que não é um êxodo rural em si, mas é uma saída principalmente dos jovens do meio rural, porque no meio urbano ele consegue ter melhor atratividade do que o meio rural. E os nossos jovens, seja do campo e da cidade, buscam as melhores oportunidades.
para poder viver, inclusive para ter resultado econômico, social, em nas famílias e na sua atividade. O meio rural ainda está tendo dificuldade em criar as atratividades, porque há um processo todo de desenvolvimento que ocorreu do Estado, focado na agroindústria, que é importante, é estratégico para o Estado, nada se questiona em relação a isso. Agora, é necessário criar outras alternativas, outras cadeias produtivas, exemplo dos suínos, aves, fumo e frutas, né, que é preciso começar a pensar no estado de Santa Catarina. Por quê? Porque há necessidade de criar atratividades e condições para esses jovens continuarem no campo. Mantê-lo no campo. Mantê-lo no campo. Um jovem ficar no campo, ele primeiro precisa ter renda. Né? Ninguém ficará trabalhando, produzindo no campo se não tem renda. É o caso que se apresenta a família Schmidt. Os jovens estão lá, deixando inclusive de estudar na cidade, porque eles se sentiram valorizados, tem renda, está perto dos centros urbanos, inclusive, porque, segundo, ele precisa estar num ambiente agradável de se viver. Né? Aí ele está conjuntando as duas coisas. As duas coisas. Né? E terceiro, né, ele também tem que ter acesso às informações, porque ninguém ficará no campo se ele não tem acesso à informação e à comunicação como um todo. Se ele tiver esses três pilares, acreditamos que o meio rural cria atratividade para o jovem e a continuidade no jovem. Em consequência disso, as propriedades pequenas, que não é o caso bem do Schmidt, mas são mais de 32 mil famílias no estado, das 169 mil de pequenos agricultores e de agricultores familiares, criando essa atratividade, o jovem vai se sentir valorizado. Ele poderá ter a continuidade, continuar tocando e dando sequência da propriedade e da atividade que vem sendo desenvolvida naquela propriedade do seu pai. Hoje, de cada 10, quantos conseguem conciliar a vida na cidade, na área urbana, e a vida na agricultura também? Porque ele sentiu que ele está ganhando dinheiro mais na agricultura do que na cidade, mas ele precisa estar na cidade para o lazer e para estudar. Ou na cidade ou até mesmo no meio rural. Claro. Podemos criar, inclusive, outras condições de atratividade no meio rural. A exemplo da escola, né, poder ter cursos também no meio rural, formação profissional também no meio rural. Acesso à informação. Por que nós não podemos ir para o meio rural também com a internet, com acesso à televisão? Inclusive, eu sei, Walter, que atua no meio de comunicação. Nós temos um problema no estado de Santa Catarina. Com as parabólicas, o meio rural não assiste os programas locais do estado. Só os nacionais. Só os nacionais. E aí ele não tem a informação do estado, não tem... Ele não tem informação do município do lado dele, das condições que ele vive do lado dele. Então são questões que precisam ser olhadas. A internet. Ninguém consegue ficar mais numa atividade no meio rural se ele não tem acesso ao mercado, conhece como os mercados estão atuando, se comunicar inclusive com seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, enfim, com a sociedade urbana e rural também. Lazeres, né? Nós temos que ter acostumado só no meio rural o campo de futebol ou o salão de festa. Exato. Né? É necessidade de criar atratividades ou condições que ele possa ter acesso a outros meios de lazer, o teatro, o cinema, enfim, a festinha, a boate, enfim, tudo isso faz parte da formação nossa. Claro que não precisa ter um local de festa em cada casa de agricultor, não. Mas numa região que possa atender diversos agricultores. Ou diversas comunidades. Exato. Em si. Então são questões que precisam ser pensadas. E no campo econômico, é preciso também criar uma revolução, que eu chamo de um novo cenário para o meio rural, como ocorreu na década de 70. Lembrarmos a década de 70 para nós, o estado de Santa Catarina, houve um período. Até 70 foi uma condição e de 70 para frente outra condição. E a estratégia do Estado, que tem dado muito certo, focado na agroindústria, principalmente de carnes e frutas, e o fumo como paralelo que tem vindo, criou uma estratégia de desenvolvimento e sustentabilidade para o momento. Esse sistema, hoje, chegou num patamar limite no estado de Santa Catarina de expansão. Tendo esse limite, há necessidade de criar outras cadeias. A exemplo de pequenos animais. Por que não podemos estar inserindo a piscicultura no meio rural? Vamos imaginar só 169 mil pequenas propriedades rurais. Se nós tivermos nessa propriedade condições de armazenar água,
e que tem condições de armazenar água, para fazer em torno de 3 a 5 hectares irrigados de atividade econômica na sua propriedade, até pasto para leite. Se tiver 2 hectares de pasto de leite, ele terá 12 vacas de produção de leite. Hortigranjeiro, o caso do Schmidt aqui, fruticultura, enfim, qualquer uma das atividades econômicas. Precisa oferecer isso para ele. Isso. Se ele tiver água armazenada na propriedade, ele poderá criar peixe. Você imagina, 169 mil propriedades produzindo Alimentação própria e alimentação para vender. Para vender 15, 18 toneladas de peixe, agregada com as outras atividades que ele tem na propriedade. Podemos agregar uma outra cadeia forte para Santa Catarina, devido à declividade que a parte da silvicultura, que é a produção de madeira, energia, né? Então são outras questões que precisamos construir. Pensar nisso já. Estamos pensando. O governo do Estado, inclusive agora, criou-se a diretoria específica da agricultura familiar para pensar isso, para agir. Estamos definindo essa estratégia para o Estado. O governador tem dado esse aval, o secretário João Rodrigues também tem dado esse aval, no sentido de que, primeiro, estamos olhando a necessidade de regularizar ou legalizar, primeiro, as propriedades rurais. Nós temos uma grande quantidade de propriedades rurais não legalizadas e irregulares. Então, precisamos regularizar na campo fundiário, ou seja, fazer o georreferenciamento, se for posses, fazer a regularização da propriedade, a titulação. Tem muitas áreas com escritura, inventários, partilhas não executadas de 15, 20 anos, precisa ser... Tem muita complicação pela frente, A legalização ambiental, né? Então, se nós construirmos, primeiro, a legalização e segundo, que nós chamamos o plano de negócio de cada propriedade, nós teremos condições de mantê-lo e segurar o êxito rural e criar essa estratégia que tivemos na década de 70, transformar com uma nova visão para agora. Nós vamos a mais um trabalho da nossa repórter Fernanda Fontoura, Hilário. Eu queria que você acompanhasse atentamente. Vamos lá, Fernanda. Seu Evaldo, que já trabalhou como marceneiro, hoje tira toda a renda da família da agricultura. Ele trabalha com produtos orgânicos. Com a ajuda da esposa, colhe em média 100 caixas de verduras por semana. A rotina aqui é pesada. Nós pegamos vez de manhã 4h30, 5 horas e vamos de noite, às vezes até 10, 11 horas da noite, às vezes passa de meia-noite. Então a rotina é essa. Eu me sinto orgulhosa em viver da agricultura orgânica e familiar, né? Porque não prejudica o meio ambiente e traz o sustento mais fácil do que a convencional. Para alcançar o sucesso, Evaldo e Eliane tiveram o apoio da EPAGRE, que presta assistência técnica a famílias de agricultores. A EPAGRE presta todo tipo de assistência técnica aos agricultores do município de Antônio Carlos, de toda Santa Catarina, né? Mais especificamente aqui no município de Antônio Carlos, nós atendemos todos os agricultores familiares. E elaboramos no escritório projetos técnicos, né, de custeio e investimentos agropecuários, e a campo a gente faz a parte técnica propriamente dita de auxílio na produção, né, no plantio, sugerindo variedades, cultivares. Mesmo com todo o apoio, a família hoje vive um drama que infelizmente se tornou comum na roça. Eles não veem perspectiva para o futuro, já que as filhas não querem seguir os seus passos. Eu tenho 3 filhas, uma já está caindo fora, né? Já tem seu emprego fora. Mas eu tanto queria deixar a minha herança para uma filha, sendo da agricultura. Hilário, a gente viu a agricultora chorando, dizendo: eu queria que ao menos uma filha ficasse aqui. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso, a agricultura familiar, a permanência do jovem na agricultura. Mas as duas você vai responder no próximo bloco, ok? Ok. Vamos ao intervalo no programa Espaço Cidadão e já voltamos. E lembre-se, hein? Espaço Cidadão só tem aqui, na sua TVA. Estamos de volta pela sua TVA com o programa Espaço Cidadão.
nós estamos entrevistando Hilário Gottselig. Mas antes de continuar a nossa entrevista com ele, ele que é da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do nosso estado, e você sabe que Santa Catarina é um estado eminentemente agrícola, isso é muito importante. Nós vamos ao trabalho da Fernanda Fontoura, mais uma vez voltada à agricultura familiar. Walter Souza, uma das preocupações com relação à agricultura familiar é a permanência dos jovens na atividade. Cícero, é uma preocupação da EPAGRE também? Sem dúvida, porque sabemos que só a mão de obra familiar que garante a sustentação das lavouras, ou seja, a mão de obra é provinda somente da família rural. E qual é a realidade que a EPAGRE tem visto atualmente? Muitos jovens estão saindo da agricultura? Sim, e essa é a nossa preocupação como servidor público da EPAGRE, é tentar a permanência dele através de inovação tecnológica, oportunidade de mercado e principalmente a organização deles como comunidade para atender os mercados que possam surgir na questão do melhoramento da renda da família, né? Que outros tipos de atividade, de melhoramento a EPAGRE tem feito pela sobrevivência da atividade, digamos assim? A gente faz o planejamento com a comunidade, levanta-se quais são as prioridades e as questões de produção, questões também envolvidas sociais e ambientais, para ver qual é a melhor condição entre parcerias para promover o atendimento desse público, pois sabemos que a proximidade urbana assedia muito com questões relacionadas à facilitação do trabalho, pois sabemos que a atividade na lavoura da família é muito penosa, né? E a gente tem demonstrado até nessa família que coleções de genótipos diferenciados de batata doce, de aipim, de citros que temos aqui, para sabermos se futuramente podemos aplicar isso no mercado. E essas são as relações que temos vindo, como trazer mercados diferenciados para melhorar a questão da renda familiar. Cícero, obrigada pelas suas informações. E Walter, agora eu gostaria de saber qual é a opinião do entrevistado do estúdio sobre esse assunto, o êxodo jovem rural. Bom, Hilário, a pergunta é na bucha. É na bucha. Olha, o êxodo jovem, como já afirmamos anteriormente, ele é forte no nosso estado de Santa Catarina. A quantidade de propriedades no estado, pequenas e familiares, se mantém. O problema é a quantidade de pessoas que estão se mantendo no meio rural. A área é a mesma, mas o número de pessoas é inferior. As pessoas são inferiores. E quem está ficando na propriedade é o casal já de idosos, com sua idade média de 60 anos, 55, 60 anos ou até mais. E aqui há 8, 10 anos, se essas propriedades não tiverem alguém que dê continuidade a ela, né, essa propriedade praticamente vai se transformar ou numa área de reflorestamento ou numa chácara de lazer de alguém da área urbana que tem condições de comprar aquela área. E isso são mais de 32 mil famílias, propriedades de Santa Catarina que estão nessa condição. E o oeste é muito maior do que na região aqui do litoral. Há uma migração dos jovens do oeste, principalmente do meio oeste, para os centros maiores urbanos do nosso estado. O que nós precisamos pensar, que é o caso da pergunta, né? O estado de Santa Catarina precisa criar aquilo que nós falamos anteriormente, que é uma nova visão de agricultura, que o técnico aí do IPAGRE até destacou bem, que é pensar um pouco como que se cria viabilidade nessa propriedade. Enfim, nós entendemos o seguinte, é desenvolver um plano de negócio da propriedade. Quais as atividades econômicas se comporta essa propriedade? Muitas vezes o agricultor está tão acostumado a produzir milho na propriedade, em 8, 10 hectares, que vem do avô, passando pro pai, passando agora para o... Nunca pensou em outra cultura. Não pensou em outra cultura. E ele está preparado e acha que aquela propriedade é só para aquilo. E muitas vezes não é a cultura, é a condição que aquela propriedade dá viabilidade. Tem que repensar a propriedade como um todo. Aquilo que nós até dissemos anteriormente. Vamos imaginar uma propriedade de 15 hectares aqui, bem simploriamente. 15 hectares. Se eu tiver 2 hectares com pasto, para leite, eu tenho, por exemplo, 12 a 13 vacas de leite na propriedade. São 250 quilos de leite que eu vou produzir por dia, né? Se eu tiver mais 2 hectares de hortigranjeira, mesmo na condição que está aqui,
apresentada pelo agricultor no vídeo, né, ele vai agregar outro valor e outra cadeia produtiva na propriedade. Não fica só dependendo do leite. Do leite, só do leite. Eu poderia utilizar suínos, ou poderia aves, ou qualquer outra. Já tem duas. Então. Duas. Aí com isso são 4 hectares. Se eu irrigar esses 4 hectares, eu vou ter que ter no mínimo 1 hectare com 20 milhões de litros de água armazenado na propriedade para fazer essa irrigação. Tendo a água... Eu posso criar peixe. Isso é uma terceira cadeia que eu estou inserindo na propriedade. E as 3 se comunicam. As 3 vão se articulando. Uma vai depender da outra, depender da outra. O restante da área, posso, quem sabe, fazer um reflorestamento de 1 hectare por ano, que no 7º ano eu colho 1 hectare e planto 1. Eu crio um plano dentro da propriedade que comporta um tipo de propriedade. Falta essa orientação para ele ainda? São 2 questões. Primeiro, as políticas públicas direcionadas, sejam federais, estaduais e até municipal, para essa coisa. Um exemplo, se eu for no banco fazer um financiamento para plantar hortigranjeiros, suínos, aves, eu tenho dinheiro para atividade. O Pronaf subsidiado e tudo mais, um agricultor familiar. Agora, se eu quiser o financiamento para fazer um investimento de toda a propriedade, eu não consigo, não tem. Então, é uma mudança, inclusive, estrutural. Mas ninguém pensou nisso? Já está sendo pensado, inclusive, os movimentos sociais têm demandado nessa ordem. Nós estamos discutindo, inclusive, dentro da Secretaria da Agricultura, já conversando muito com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que define um pouco as políticas públicas nacionais, de crédito, principalmente. Segundo, temos que discutir com a área de pesquisa, porque a pesquisa precisa reorientar a forma de pesquisa, não só no produto, mas olhar a atividade, o conjunto de atividades que possa ser desenvolvida na propriedade. A área de assistência técnica, no caso do IPAGRE, também já vem se rearrumando em torno dessa questão. Não dá mais para o técnico ir na propriedade e orientar o agricultor só para fazer aquela atividade, ele tem que olhar o conjunto, então o técnico tem que ter uma visão mais global de todas as atividades e não só uma macrovisão. Uma macrovisão. Tem que formar o agricultor também tem que mudar a sua forma de conceitos sabe o que desculpa te interromper, mas isso aí gerou a pergunta que eu sempre que estou com alguém da área da agricultura eu faço. O filho foi estudar num centro urbano e teve ideias, aprendeu e tudo. Aí ele chega para o pai e diz ao pai: o senhor tem que plantar milho da seguinte maneira. Aí o pai diz assim: eu planto isso há 50 anos, sempre foi assim. Não vem com ideia nova aqui não. Isso existe ainda? Existe e é forte. É forte no meio rural. Existe e é forte. E é forte. Por isso que é necessário. Ele não aceita essa mudança? Ele não aceita porque também falta orientação, e ele ter acesso à informação, ele ter acesso ao conhecimento, falta um processo de motivação em torno disso também, e geralmente ele entra no conflito familiar. Exato. Né? Em vez de ir num processo mais educativo, que não é o pai e o filho, porque é uma relação familiar e aí é diferente, a assistência técnica, a pesquisa, a escola, né? Tudo há necessidade, os meios de comunicação, de a gente começar a pensar essa nova visão de agricultura mais global do estado de Santa Catarina. E também no meio rural dá para pensar atividades não agrícolas. Se todos os agricultores ali têm um trator no meio rural, por que não pode um deles ter uma oficina mecânica para atendê-los a todos? Né? Por que não podemos ter uma escola de formação de informática lá no meio rural? O curso de informática para que os filhos, os próprios pais possam ter acesso. Quando os pais, a gente vê os pais quando eles aprendem, menino, eles gostam demais. Então, são questões que a gente tem que começar a pensar um pouco mais amplo do que só dar produzir. Essa oportunidade. Criar essas oportunidades do meio rural, essas questões do meio rural. E aí um conjunto de questões que precisam ser pensadas e agidas. O governo do estado, por exemplo, nós estamos olhando agora, né? Inclusive já pensando. Primeiro, estamos discutindo, inclusive, com o Congresso Nacional, com o governo federal, que tem que ter uma política de o filho poder comprar a terra do pai, para ele poder continuar na propriedade. Que como nós temos a tradição dos nossos imigrantes, principalmente europeus, é de que a propriedade tem que ficar no seu nome, do pai, da mãe, até morrer. Por quê? É a segurança dele. Né? E é uma verdade, é uma segurança. Agora, se ele tiver condições de não poder mais tocar a propriedade e poder passar essa propriedade para um filho, e o filho poder comprar a propriedade do pai, né? E o pai usar esse dinheiro até para distribuir para os outros herdeiros, ou comprar uma outra área, fazer uma casinha para ele poder terminar a sua vida toda ali no local. Mas o filho conforto e tudo mais, e o filho poderá continuar a atividade e melhorando a atividade. Então, primeiro, o crédito fundiário precisa ajustar nessa condição que os jovens, filhos, possam comprar a propriedade do pai. Hoje não podem, né? E aí precisa mudar, inclusive, na lei do Congresso,
está já discutindo no Congresso Nacional, inclusive o senador Luiz Henrique é relator na matéria, já temos conversado com ele, estamos aguardando agora a aprovação desta mudança do crédito fundiário, da legislação, para que o jovem filho do agricultor possa comprar sua propriedade. Segundo, as escolas de formação do meio rural, escolas técnicas, tem as escolas família rural, nós estamos discutindo com eles, para que quando eles estiverem se formando, estudando, ele possa desenvolver seu projeto de vida na escola. E a escola orientando ele para que ele possa definir seu projeto de vida. E que quando ele se formar na escola, ele está preparado para a sua atividade no meio rural também. E aí as políticas públicas terão que vir nessa direção, para que ele possa ter condições de comprar terra, né, e o crédito fundiário, possa ter condições de financiar sua propriedade, sua atividade, ou ajustá-la à sua atividade se for necessário, para aquela visão do projeto que ele quer desenvolver da sua vida. Precisamos olhar o mercado também, como é que ele vai ter um produto de qualidade e com controle sanitário e tudo mais, com condições boas de encaminhar para venda. Para venda, e o mercado, ajustá-lo às questões do mercado. Como ele individualmente vai ter dificuldade de atender o mercado e o mercado é competitivo, vamos ter que começar a organizá-lo, diversos jovens. Cooperativas? Cooperativas, as cooperativas, os jovens saindo, ele já preparando na escola, ele tem que ir preparando essa convivência comum. Ele tem que ter vontade para isso, né? Tem que ter vocação, mas acima de tudo, né? Porque vocação geralmente ele tem pela história, mas ele precisamos criar essas alternativas que ele se sinta valorizado, né? Ele se sinta valorizado mesmo permanecendo cidadão, na área rural. Mesmo permanecendo cidadão lá no meio rural. Hoje ainda há uma cultura, quando você vai, eu vivi isso, sou do meio rural, sou agricultor familiar também, e no meu tempo de escola também, eu ia para a escola, quando chegava na cidade, na escola, era o cidadão de pé descalço, pé de chinelo, então essas coisas também têm influência na cabeça da criança, dos jovens, e ele vai absorvendo isso tudo, vai absorvendo, e os pais já vão também absorvendo, porque eles dizem, olha, eu não quero a minha vida que eu tive para o meu filho. Então são questões todas que nós vamos ter que estar trabalhando nessa maneira. Por isso que eu digo, nós vamos ter que estamos começando e precisamos criar nos próximos 5, 10 anos uma nova revolução, né? Da agricultura, que não é só tecnológica. Não é dispensar o velho, é trazer o novo e manter o velho. Nós hoje, Santa Catarina, como falamos bem no início, somos referência para o Brasil, na forma, na organização e na produção. Focamos nesses últimos 30 anos no produto, né? Produto, hoje somos excelência em produção, em qualidade, quantidade produzida por área, a qualidade produzida do produto nosso do meio rural, né? E portanto, somos essa referência. Falta agora trazer essa produção em resultado para quem vive lá. Para que ele permaneça lá. Essa é a visão. Hilário, eu tenho 30 segundos, só me responde isso. O agricultor não planta, a cidade não janta, vale ainda? Vale. Vale. Com menos pressão, porque a agricultura, grande agricultura, o grande negócio brasileiro, do agronegócio chamado, que a agricultura também, se olharmos, a agricultura familiar faz parte do agronegócio, e, no entanto, é a referência de Santa Catarina, mas há necessidade de diferenciá-lo um pouco, e essa agricultura pequena ela precisa ter uma referência e ter um destaque em relação à grande produção empresarial brasileira, que hoje também, se deixarmos por eles, por conta, eles produzem alimentos suficientes para o Brasil e para o mundo, né? Agora, o problema nosso não é só produzir o alimento, é a questão das pessoas que vivem ali, é o controle ambiental, é o espaço, a população não só ficar nos centros urbanos, também no meio rural, então são várias questões que precisam ser olhadas. Hilário, muito obrigado pela aula que você nos deu. Eu que agradeço essa oportunidade e estamos à disposição. O nosso programa de hoje, Espaço Cidadão, que só tem na TVA, abordou o tema agricultura familiar. Hilário Gottslig, que nós entrevistamos, ele é da Secretaria da Agricultura. Você sentiu que tudo isso pode melhorar mais ainda no nosso estado. Obrigado pela audiência. O Espaço Cidadão volta na semana que vem.